Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos o seu perdão, a sua orientação, e nos voltamos a Ele arrependidos, e pedindo o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus ao qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou por só ser, do qual criou sua companheira, e de ambos fez descendentes inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigi os vossos direitos. Reverenciai o laço de parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele emendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabei que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião, e toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final fogo no inferno. Irmãos, toda vez que Allah subhanahu wa ta'ala menciona uma história no Alcorão, é para que a gente possa analisar essa história e tirar lições dela, aprender com os erros dos outros e aprender com os acertos também. Para quê? Para que a gente possa galgar os degraus do aprimoramento do nosso espírito, da nossa alma, e para que a gente possa ser cada vez um ser humano melhor, um servo de Deus melhor. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma das histórias que Deus mencionou no Alcorão, a história dos donos do jardim. Essa história foi mencionada na Surat Al-Qalam, a Surat Al-Qalam. Diz Deus o Altíssimo no Alcorão: por certo, pusemos-nos à prova, como puséramos à prova os donos do jardim, quando juraram que colheriam seus frutos ao amanhecer, e não fizeram a ressalva se Allah quiser. Então o flagelo do teu Senhor circulou nele, enquanto estavam dormindo, e de manhã ficou como a negra noite, e ao amanhecer chamaram uns aos outros: ide cedo a vosso campo lavrado, se sois colhedores. Então foram adiante enquanto murmuravam, que nenhum necessitado a vós hoje lá. E foram cedo com má intenção, poderosos, e quando viram, disseram: por certo estamos desencaminhados. Aliás, estamos desprovidos. O mais moderado deles disse: não vos dissera eu que glorifiqueis a Allah? Disseram: glorificado seja nosso Senhor, por certo fomos injustos. Então dirigiram-se uns aos outros lamentando-se. Disseram: ai de nós, por certo fomos transgressores. Quizá nosso Senhor nolo troque por um melhor que este. Por certo a nosso Senhor estamos rogando. Assim é o castigo, e em verdade o castigo da derradeira vida é maior se soubessem. Então ele decidiu que antes de qualquer coisa, quando chegar o período da colheita, a primeira coisa que ele ia fazer, ia pegar todos os necessitados da região, ia fazer a paga do zakat. Primeira coisa, eles iam colher o fruto, como parte do zakat dele. Em seguida, ele ia colher uma parte do fruto para o sustento da sua família, e o restante ele ia levar para o mercado para poder vender. E assim ele ia fazendo ano após ano. E a cada ano, Allah subhanahu wa ta'ala abençoava cada vez mais aquele jardim. Cada vez mais os frutos aumentavam, e a colheita era maior. Só que os filhos não estavam contentes com aquela situação. Eles não conseguiam perceber que a dádiva vinha de Deus Altíssimo. Então, qual foi a decisão que eles tomaram? Eles sempre falavam: poxa, o nosso pai não é esperto, ele é burro. Em vez de pegar todo o fruto para ele, vender e aumentar as nossas riquezas, não, ele fica distribuindo para os necessitados, dando uma parte para aquelas pessoas que não participam do trabalho, efetivamente. Enquanto a gente trabalha e tem que ficar dando sustento para os outros, eles tinham sempre essa visão limitada. E então, quando o pai deles faleceu, e chegou a época da colheita, aquele ano foi o ano em que aquele jardim deu mais frutos. Então eles tomaram uma decisão, eles se reuniram e falaram: não, a partir de agora a gente vai fazer a colheita e nenhum necessitado vai pegar nem sequer um fruto. Um dos filhos, que era uma pessoa virtuosa, disse: vem cá, vocês não podem deixar de
ajudar os necessitados, né? Eles vão aparecer buscando ajuda. Como é que a gente vai fazer? Não, a gente tem que continuar ajudando, né? Mas os outros não, insistiram, né? E falaram, não, a gente vai negar a aqueles o fruto. O trabalho é nosso, o jardim é nosso, logo o fruto vai ser destinado só para a gente. E aquele que era o virtuoso entre eles se deixou levar, né, pelos outros irmãos e acabou concordando com a situação. Então eles decidiram, né, vamos ficar com os frutos. Mas eles tinham um problema, porque todo ano, na época da colheita, um determinado horário do dia, os necessitados, já sabendo que iam ter direito a pegar, né, o fruto para eles, né, eles apareciam no jardim para colher. Aí eles falaram, bom, se a gente for esperar eles chegarem, a gente não vai ter controle sobre a situação. Então o que a gente pode fazer? Sentaram, conversaram e decidiram, não, que eles iam acordar mais cedo do que o normal, né? E antes do horário previsto, se os necessitados chegarem, eles vão colher todo o fruto e guardar. Assim, quando os necessitados chegarem, eles não vão encontrar fruto nenhum. Então decidiram e foram dormir. Aqui, né, nós já percebemos alguns erros que eles cometeram, né? O primeiro, não reconheceram a dádiva de Deus, né? Eles acharam que todo aquele fruto que eles estavam sendo abençoados era resultado do quê? Do seu próprio esforço, do seu trabalho, né? Negaram, né, ao necessitado um direito que é deles, que é o direito do zakat, né? Desobedecendo assim a ordem de Deus Altíssimo. E o quarto erro que eles cometeram, né? Eles intencionaram tomar uma atitude, deitaram para tomar aquela atitude e não disseram inshallah, se Deus assim permitir. Sendo que Deus Altíssimo ao Corão ele diz, né? E não digas, jamais farei alguma coisa amanhã se disser inshallah, se Deus assim permitir. Então eles deitaram e foram dormir. Naquela noite, né, Deus, sabendo das más intenções deles, né, destruiu a plantação, enviou um flagelo dos céus e destruiu totalmente aquela plantação. E eles acordaram de manhã, né, bem cedo, né, e um começou a acordar o outro e a estimular, vamos colher os nossos frutos, né, vamos lá, com disposição, para a gente poder acumular ainda mais as nossas riquezas, né, e saíram murmurando entre eles, né, que a partir daquele dia, né, nenhum necessitado teria acesso aos frutos daquele jardim, que a partir aquele dia seria um marco, né, que iria iniciar uma nova etapa da vida deles. E realmente foi, né? Eles chegaram no caminho, quando chegaram no jardim tomaram um susto, né? Viram toda a plantação destruída, nada daquilo parecia com o jardim que eles conheciam, né? No primeiro instante eles acharam que eles tinham errado o jardim, né? Então voltaram no caminho, refizeram o caminho de volta e perceberam que realmente aquele era o jardim deles, né, que havia sido destruído por Deus Altíssimo, né? Então eles se deram conta que na verdade eles foram ingratos com o Criador e como resultado dessa ingratidão Deus os privou da dádiva com a qual ele agraciava o pai deles, pelo fato de ser servo virtuoso. Então, né, um começou a olhar para o outro e a repreender o outro. Não, a culpa é sua, né? Normalmente o ser humano ele tem essa característica. Quando ele comete o erro, ele nunca assume o erro que ele cometeu, sempre joga a culpa no outro, né? Então um começou a apontar o dedo para o outro, você é o culpado, você é o culpado. E aquele que era o virtuoso dentre eles falou, por acaso eu falei para vocês que era para vocês louvarem e agradecerem ao seu Senhor, né? O resultado está aqui. Na verdade, aquele virtuoso se deixou levar pelo grupo, né, e acabou sofrendo o efeito da ação negativa. Aqui também fica uma lição. O muçulmano, né, ele sempre tem que influenciar o grupo onde ele está. Se ele sente que ele vai ser influenciado, ele tem que se afastar, né? Ele não pode se deixar influenciar pelo meio. Ele tem que buscar sempre o quê? Modificar o meio para o melhor. Então, Deus fez com que esse castigo caísse sobre eles. Para quê? Para que eles refletissem, né? E realmente houve uma reflexão. Eles se voltaram arrependidos a Deus Altíssimo, né? E Deus no final ele fala, né, que o castigo da outra vida é pior, né? Como uma lição para a gente, né? Toda vez que Allah Subhanahu wa Ta'ala, né, ele acomete alguma pessoa com um problema, com um mal aparente, é para o benefício da pessoa, né? Você pagar pelos seus erros nessa vida é melhor do que você pagar pelos seus erros na outra vida.